Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, agora expandindo um pouco o conceito de circuitos em corrente alternada para o conceito de circuitos trifásicos. Se vocês já ouviram sobre essa disciplina, talvez vocês tenham ouvido, puxa, circuitos trifásicos é complicado, é mais difícil. Na verdade, o conceito de circuitos trifásicos, ele é o mesmo dos circuitos em corrente alternada, sem diferença nenhuma. O que se faz em circuitos trifásicos apenas são ligações específicas de fontes e de cargas, de modo que você consiga reduzir o custo do sistema elétrico como um todo. Tá? Então, é uma solução de engenharia com o objetivo de reduzir custos quando comparado com outras soluções equivalentes. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É possível demonstrar matematicamente que se você construir uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica, aquela máquina que a gente chama de gerador, e se a gente conseguir construir um gerador monofásico e injetar uma potência mecânica P nesse gerador monofásico, para eu transmitir essa potência mecânica P, obviamente com alguma quantidade de perdas, ainda que pequenas, por meio desse gerador monofásico, eu vou precisar de um fio de ida e um fio de retorno até o gerador. É mais ou menos o desenho da fonte monofásica que a gente viu aí desde o início do curso, né? Você tem dois terminais na fonte monofásica, e aí você precisa, para alimentar o circuito, de dois condutores, né? Um para levar a parte positiva da fonte e um para levar a parte negativa da fonte. Se você tem o mesmo gerador que recebe a mesma potência mecânica P, e se você quiser, você pode dividir esse seu gerador trifásico em três fontes iguais, de mesma amplitude e de mesma frequência, né? E você consegue transmitir a mesma potência P usando 3 fios. Agora, se você conseguir impor nesse gerador mais tensão, você consegue transmitir mais potência, obviamente tem que entrar mais potência mecânica, né? Você consegue transmitir mais potência com uma infraestrutura menor, né? Se você admitir que cada sistema monofásico consegue transmitir uma potência P e num sistema trifásico, aparentemente eu tenho 3 fases, ou seja, 3 sistemas monofásicos, eu consigo transmitir 3P. Um sistema monofásico eu consigo transmitir P com 2 fios, num sistema trifásico eu consigo transmitir 3P com 3 fios. Né? Então, essa seria a vantagem do sistema trifásico. Obviamente, quando ele começou a ser desenvolvido, né, ninguém pensava exclusivamente nisso, né, o momento do seu desenvolvimento era um momento de desenvolvimento de várias tecnologias para sistemas elétricos, tanto do ponto de vista de geração quanto do ponto de vista de transmissão, né, para o transporte de energia e do consumo, e também o próprio modelo de negócio, né, como é que você vai fazer os contratos de fornecimento, você vai fornecer energia de forma ininterrupta, não vai, quer dizer, naquele momento não existia ainda uma boa definição de nada assim de consolidado do sistema. Eu estou falando aí da última década do século XIX, tá? Estou falando de 1890 para frente, mais ou menos. Né? O sistema elétrico ele se consolidou no formato que a gente consegue, que a gente enxerga hoje, mais ou menos aí na década de 30 do século XX, tá? 1880, da primeira instalação do Edison, até 1930, você está falando aí no intervalo de tempo de 50 anos, onde o sistema elétrico se consolidou. O sistema trifásico ele é chamado de sistema universal.
Esse desenvolvimento foi feito pelo Westinghouse, o George Westinghouse, né, que tinha como um dos seus cientistas, desenvolvedores na época, o Tesla, tá? Tesla participou, em parte, né, da equipe do Westinghouse, e obviamente depois ele conseguiu as patentes do motor de indução e etc. Ele começou a viver das patentes que ele tinha desenvolvido, né? Mas o Westinghouse continua investindo no modelo dele, e é o modelo que a gente conhece hoje, tá? Então, o modelo que a gente conhece, deixa eu só acrescentar uma página aqui, vamos falar sobre a introdução. Então, o modelo que a gente conhece hoje, você tem a usina de geração, essa usina produz tensão e corrente num sistema que a gente chama de sistema trifásico. Então, sistema trifásico, vou chamar de 3F aqui, com tensão baixa, tá? Por que você não consegue fazer uma tensão muito alta? Porque você precisa construir uma máquina que tem uma boa isolação elétrica. Uma boa isolação elétrica se traduz em mais massa, né? E uma máquina é um elemento que gira com uma velocidade constante, né, ou aproximadamente constante, e que tem uma potência mecânica que né, faz com que ela gire, que é muito elevada, né? Então, se você colocar muita massa, você vai ter problemas mecânicos ali de vibração, etc. Tá? Então, normalmente, você tem pouca massa, ou pouca modo de dizer, né? Uma das máquinas de Taiku, a parte que gira tem 2.000 toneladas, mas não é uma massa pequena, mas você não tem como aumentar essa massa e, portanto, prover um isolamento maior e, portanto, produzir energia numa tensão maior. Aí você tem uma subestação elevadora, tá? Ela vai elevar a tensão por meio de transformadores, tá? E aí, o que você faz quando você aumenta a tensão? Né? Então, imaginar que eu tenho uma potência aqui que é constante, digamos assim, né? Ou momentaneamente constante. Se você tiver uma usina produzindo 100% da sua capacidade, a potência é sempre constante, né? Mas isso aqui é uma hipótese aqui, só para a gente poder fazer uma análise. Se eu tenho tensão baixa e potência constante, a corrente é elevada. Se a potência se elevar, a corrente se eleva mais ainda, porque a tensão ela é constante, né? Então, a medida da potência que eu consigo transmitir se dá pela corrente. Se eu preciso transmitir mais potência, eu preciso de mais corrente, né? A tensão é sempre constante. Você sabe na casa de vocês que a tensão na tomada tem que ser 127 volts, né? Bom, aí você integra essa usina de geração por meio dessa subestação elevadora, eventualmente por meio de uma linha de transmissão, tá? A um sistema elétrico que conecta todo mundo, tá? Isso aqui pode ser uma linha de transmissão. Estão me ouvindo, pessoal? Estão muito quietos aí. Estamos ouvindo, professor. Ok, obrigado. Você tem uma linha de transmissão que opera em tensões elevadas, tá? Depois eu falo um pouco dessas tensões aqui, esses níveis de tensão aqui. E aí você conecta essa usina no que no Brasil se chama Sistema Interligado Nacional, tá? Você tem sistemas interligados no mundo todo. Você tem um sistema interligado na Europa, que interliga todos os países. Você tem um sistema interligado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por ser um país de dimensões continentais, em consumo muito elevado no leste e no oeste, o sistema interligado deles é dividido em três. Você tem o leste,
o Oeste e, curiosamente, o Texas. Tá? O Texas é um sistema separado dos demais. As razões são políticas, tá? Mas é um sistema separado. Aqui no Brasil a gente tem um sistema interligado, que originalmente era Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Norte, né, é um sistema com baixíssima densidade populacional, então a energia elétrica ali ela era produzida localmente, né? Por exemplo, Manaus é uma cidade que tem um consumo bastante elevado, mas Manaus tem um sistema próprio, que não era interligado com o sistema elétrico brasileiro. Há alguns anos que essa interligação vem sendo feita, né? Então Manaus vai ser interligado. Mas você tem um monte de comunidades no Brasil que não são interligadas porque estão muito distantes dos centros majoritários de consumo e custa muito caro você levar uma linha de transmissão, tá? Então, você tem um sistema interligado e ao sistema interligado você conecta as empresas distribuidoras, né? Então, vou fazer setinhas aqui para falar sobre as distribuidoras. Então, eu vou dar nomes aqui, mas, por favor, isso aqui vale para qualquer país, tá? Então, você tem, por exemplo, a Enel, em São Paulo, Goiás, Alagoas, acho que é Enel também. Você tem, sei lá, Copel no Paraná. Em Brasília você tem a SEB. Aí são todas as distribuidoras no Brasil, tá? Bom, então você tem todas as usinas de geração produzindo energia, convertendo energia mecânica em energia elétrica, majoritariamente, né? É esse processo que acontece. Porque no caso brasileiro, essencialmente, nós somos um país aí de fontes majoritariamente biotérmicas, né? Você tem uma subestação elevadora, uma linha de transmissão conecta essa usina de geração ao sistema interligado, e o sistema interligado conecta todas as usinas a todas as usinas, e todas as usinas a todos os consumidores. Então, de modo que, se você perder alguma linha de transmissão aqui dentro, tiver algum defeito, alguma coisa, para o cliente, né, que está ligado aqui na porção final dessa cadeia, né, você tem os clientes aqui da Enel, etc. Então, para esses clientes, qualquer defeito ali, qualquer a mesma coisa, né? Você tem aqui uma nuvem de clientes da Enel. Então, qualquer falha no sistema interligado, você não percebe, tá? Ou, pelo menos, qualquer falha minimamente razoável, né? Falhas muito severas, não vai ter jeito. Você pode, inclusive, ter secção dentro do sistema interligado, e aí tem outros fenômenos associados, tá? Quem pensou nesse arranjo aqui não foi exatamente o Westinghouse, tá? O Westinghouse criou um sistema universal trifásico, que consiste na geração trifásica em baixa tensão, uma usina elevadora para levar a potência às cargas dos clientes com baixas perdas. Então, no caso aqui desse sistema, eu tenho tensão elevada e perdas reduzidas, tá? E no sistema interligado, as perdas têm que ser reduzidas, tá? Ele pensou nisso, ele pensou na energia chegando na cidade, tensão para alimentação de transporte coletivo, por meio de bondes na época, iluminação pública e consumo residencial em baixa tensão, consumo industrial e comercial em baixa tensão, consumo industrial e comercial em média tensão, né? Quer dizer, ele pensou mais ou menos num sistema como esse. Essa concepção que eu mostrei para vocês aqui não é uma concepção de alguém muito técnico, não, tá? Quem pensou no sistema desse jeito aqui foi um sujeito chamado Samuel Insull, tá? Se vocês procurarem o nome desse fulano aqui, ele está mais associado com a quebra da Bolsa de 1930 do que com a construção do sistema elétrico dessa maneira aqui. Mas ele foi fundamental para se pensar no sistema elétrico desse jeito aqui. Porque as decisões são todas decisões econômicas. Como é que eu vou fazer a usina de geração que tem a menor quantidade de perdas e produz energia com maior rendimento?
Né? Qual é a tensão que eu posso elevar para reduzir ao máximo as minhas perdas? Por que eu vou interligar o sistema? Alguém tem uma ideia disso, pessoal? Respondam para mim no chat. Por que o sistema é interligado? Eu dei uma ideia aqui para vocês, mas não expliquei explicitamente. Ninguém se arrisca? Depois eu vou fazer um desenho aqui, talvez fique um pouco mais claro. Né? E aí você atender os clientes aqui de forma a mantê-los sempre dependentes, assim, no bom sentido, da energia elétrica, tá? Então, Samuel Wilson pensou no sistema desse jeito. E o sistema trifásico é aquele que apresentava... deixa eu ver, deixa de ter de fazer algum tipo de conversão de um sistema para o outro. Não, Vitor, a conversão ela é necessária, tá? O transformador que converte os níveis de tensão é vamos dizer, um dos equipamentos mais importantes desses sistemas. Na verdade, imagine, o sistema interligado, ele é redundante. Então, do ponto de vista de entrega de energia, você garante a entrega mesmo que você perca uma parte do sistema. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Imagina que eu vou fazer um desenho, 3 nós de um sistema monofásico, tá? E aí vamos imaginar que eu tenho uma fonte monofásica aqui, ligada nesse nó. Estou fazendo monofásico, depois eu explico por quê. Eu tenho uma outra fonte aqui, ligada nesse nó. E eu tenho uma outra fonte aqui, ligada nesse nó. Tá? As fontes, elas injetam, vou chamar S1, S2 e S3 no meu sistema. E essas potências injetadas dependem da conversão de energia. Né? Imaginar que eu tenho ali um gerador convertendo energia potencial da água em energia elétrica. Tá? Então, imagina que eu tenho uma carga aqui que consome um S carga 1. Imagina uma carga aqui que consome o S carga 2. E vamos imaginar uma carga aqui que consome um S carga 3. Tá? Vamos imaginar essa situação aqui. Bom, se eu tiver S1 igual a SC1, S2 igual a S3... Espera que eu troquei aqui. Vamos mais isso aqui. Aqui é S3 e aqui é S2. Então, ó, S3 igual a SC3 e S2 igual a SC2, os três sistemas funcionariam tranquilamente, né? Agora, vamos imaginar que eu preciso fazer manutenção na fonte S3. O que vai acontecer com todos os consumidores conectados aqui? Aqui são a minha carga S de carga 3. Eles vão ficar sem energia, certo? A mesma coisa vale para a fonte 2, a mesma coisa vale para a fonte 1 aqui. Se eu interligar todo mundo, né, desse jeito aqui, ó, por exemplo, se eu interligar esses dois aqui por meio de uma linha de transmissão, vou chamar aqui de LT, o que vai acontecer? Se eu tiver que fazer manutenção na fonte S3, eu posso projetar uma usina que consegue produzir S1 mais S3. Porque na hora que eu tiver que fazer manutenção na usina S3, essa usina fornece carga para S1 e carga para S3. Fala, poxa, mas se as duas cargas forem iguais, eu vou ter que ter duas usinas com o dobro da capacidade. Não, peraí, será que eu preciso fazer isso? Não, vou fazer diferente. Vou ligar aqui o S2 também aqui no S3. Então eu consigo dividir a carga que eu preciso atender na barra, no nó 3, a carga S3, quando eu tenho que fazer manutenção na usina S3, nas usinas S1 e S2. Será que vale a pena fazer isso? Vale. E aí vale a pena fechar a interligação. Porque se eu precisar fazer manutenção na usina 2 ou na usina 1, eu tenho todo mundo ligado com todo mundo. Tudo bem? Tá claro isso aqui, pessoal?
Então, uma questão de redundância. Fornecer energia 100% do tempo, numa rede interligada que tem um nível de confiabilidade altíssimo, né? E que a gente não percebe quando você tem defeitos dentro desse sistema. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2016, é um dado que eu tenho real, portanto eu não estou falando de outros anos aqui, mas nos outros anos deve ser mais ou menos na mesma ordem de grandeza, o sistema interligado brasileiro teve 6 mil curtos-circuitos em linhas de transmissão. 6 mil. São quase, são quase 15 a 20 curtos-circuitos por dia, que são isolados, né? Você tem lá um sistema de proteção capaz de retirar a linha de serviço de forma segura, e a gente nem percebe que isso aconteceu. Por quê? Porque o sistema é interligado. A quantidade de potência que você injeta no sistema, face às cargas individuais do cliente, é muito grande. O sistema em si ele é muito grande, então qualquer falha em um cliente ou qualquer variação de carga num cliente não produz efeito significativo nenhum na geração, e também qualquer falha em equipamentos individuais do sistema interligado não vão produzir nenhum efeito perceptível para os clientes. Tá? A gente está disposto a pagar por isso, porque energia elétrica está na base de qualquer processo produtivo e, portanto, a ausência de energia elétrica significa a interrupção do processo produtivo. Tá? Bom, me estendi demais aqui, falando sobre o sistema interligado, né, mas é para vocês terem uma ideia da forma do sistema. A gente no Brasil ainda tem um sistema interligado, quando a gente considera as usinas de geração, bastante favorável quando a gente compara com demais sistemas, porque o nosso sistema é um sistema hidrotérmico, majoritariamente hídrico. Então a gente produz eletricidade sem queimar combustível, né? A gente produz eletricidade por meio de fontes renováveis. Embora muita gente torça o nariz para a hidrelétrica, o nosso sistema ele é muito vantajoso, muito vantajoso em relação aos demais, principalmente aos sistemas elétricos dos países industrializados, que confiam no carvão para a produção da sua eletricidade. Né? No caso americano, por exemplo, o percentual de perdas do processo elétrico da conversão até o consumo, ele é da ordem de 61%. Tá? Ou seja, se eu entregar 100 de energia, o meu consumidor vai receber 39. Tá? No caso brasileiro, se eu colocar 100 de energia mecânica no meu sistema, o consumidor vai ter à sua disposição 85. Tá? Então, o sistema brasileiro é um sistema privilegiado, digamos assim, porque nós temos disponibilidade de água como poucos países no mundo, né? E a gente precisa ampliar o uso de fontes renováveis, tá? Então, se vocês vão ser formadoras de opinião no futuro, né? Quer dizer, vocês precisam formar a opinião correta, quer dizer, que a gente precisa... Correta não, vocês vão formar a própria opinião de vocês com relação a esse assunto, mas eu estou dando a minha opinião, vocês formem a sua depois. Né? Mas a gente precisa investir nas fontes renováveis, desde, por exemplo, da solar fotovoltaica instalada no telhado do consumidor, abatendo parte da fatura de energia elétrica que ele tem, né, até as hidrelétricas, obviamente, com estudos de impacto ambiental adequados, né, as eólicas offshore, etc., para a gente conseguir reduzir ainda mais esse nível de perdas que a gente tem, né? Senão a gente não se torna uma sociedade autossustentável. Bom, falei bastante sobre o sistema elétrico. Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser conhecer um pouco a história desses primeiros anos aí da eletrificação moderna, eu estou combinando com os alunos da elétrica do quarto ano de fazer uma aula especial sobre isso. Eu tenho umas transparências que contam aí esses primeiros 50 anos dos sistemas. Então, se por acaso alguém quiser, manda um e-mail para mim ou se manifesta aqui via chat, que o dia que eu fizer o dia que eu marcar isso daí, eu aviso quem estiver interessado, tá? Sei que vocês são engenheiros civis, mas às vezes algum de vocês tem algum outro tipo de interesse. Bom, vamos começar aqui para as definições de sistemas. E aí vamos entrar numa parte matemática, inevitável, mas
Vou tentar manter isso aqui de uma forma bem simples para vocês aí. Então, quando você fala em um sistema polifásico, trifásico, né, quer dizer, não existe uma carga trifásica. Me mostra uma resistência com trifásica. O que é uma resistência trifásica? Um resistor é um dipolo, ele é composto por uma resistência, né, ele representa um fenômeno físico que é uma resistência. Esse fenômeno é dado pela lei de Ohm e ele tem dois terminais, né? E aí você alimenta essa resistência por dois terminais. Então, o que é um sistema polifásico, um sistema trifásico, um sistema que tem mais de uma fase, né? Então, sistemas polifásicos, e aí, o sistema trifásico é um caso particular dos sistemas polifásicos, são aqueles constituídos por dipolos ativos e passivos, ou, vamos lá, representados, acho melhor, são aqueles que quando a gente tem um equipamento elétrico, a gente representa o equipamento por meio de dipolos. Oi, Vitor, eu reabro no final, você me lembra? Para reabrir a sua presença, tá bom? Mais no final da aula eu abro e coloco. Nós temos polifásicos, são aqueles representados por dipolos ativos e passivos, que são conectados convenientemente, de modo a de modo a constituir um sistema ótimo do ponto de vista de geração, transporte e consumo e uso final. Tá? A gente chama de geração, transporte e uso final. Então, transporte é a parte de transmissão e distribuição, e uso final é na casa do cliente, seja um cliente residencial, industrial, comercial, rural, o que for. Tá? Eu tinha comentado sobre os níveis de tensão e acabei esquecendo de colocar aqui nessa introdução. Então, os níveis de tensão de geração, né, o que a gente encontra aí de Vmax aqui na geração, tensões dos geradores mais modernos, mais elevados, aí da ordem aí de 25 kV, 25 mil volts, tá? Linhas de transmissão também operando em caráter comercial e não experimental, tá bom? Ele é da ordem aí de 765 mil volts, tá? Normalmente, a distribuição, o que você enxerga nos postes, né? Então, você tem aqui, vamos desenhar um postezinho aqui. Para quem já olhou pela janela, já deve ter visto isso daqui. Tem um postezinho aqui. Aí você tem a trave de madeira aqui em cima. E aí você tem 3 fios em cima, né? Se eu medir essa tensão aqui, tá, Endel? Ela vai ser 13.800 volts. E na casa dos clientes da Enel, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem 127, 220 volts. Tá? Em alguns outros estados você tem só 220, alguns estados tem 220, 380. Para quem, uma outra curiosidade para vocês, quem definiu os níveis de tensão secundários praticamente em todas as concessionárias brasileiras foi um professor da Poli, tá? Chamado Ernesto Roba. É um dos eméritos da Poli, é um dos poucos eméritos. Ele trabalhou no departamento até o começo da década de 90. Tá? Bom, continuando aqui. Então, assim, o que é um sistema trifásico de fato? É um sistema onde você liga fontes de tensão e impedâncias de uma forma conveniente. E essa forma tem que ser a forma que constitui um sistema ótimo, que tem
a menor variação de tensão e o menor índice de perdas, tá? É isso que é um sistema ótimo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, né? E a gente está falando de geração, transporte e uso final. Então, é um sistema ótimo nesse contexto, tá? Muito cuidado. É um sistema ótimo dentro de um satélite, por exemplo, provavelmente não vai ser aquele que tem exclusivamente a menor perda, mas vai ser aquele que é mais confiável, tá? Talvez isso represente mais perda ou menos perda, não sei, né? Mas o primeiro objetivo dentro de um satélite ou dentro da estação espacial é confiabilidade, tá? No nosso caso aqui, confiabilidade faz parte do jogo, mas quando você fala em termos de perda e nível de tensão, isso é o que caracteriza o produto chamado energia elétrica. Então, quando você vende energia elétrica, você vai olhar como qualidade de energia, o nível de tensão. Então, se você comprou 127 volts na sua casa, você não quer que chegue 500 volts ali, você não vai queimar seus equipamentos. Frequência, você quer que tenha 60 Hz na sua tomada. Hoje em dia não é muito relevante isso, pessoal, porque todos os equipamentos que vocês têm em casa, exceto uma parte das geladeiras, funcionam com qualquer frequência, tá? Mas, antigamente, todas as geladeiras tinham a taxa de compressão do seu compressor que é dependente da frequência. E as lâmpadas incandescentes, né? Se você diminuir muito a frequência, você percebe a lâmpada incandescente piscando, né? Coisa que não acontece com as lâmpadas eletrônicas do tipo PL, as lâmpadas fluorescentes de soquete, e dali para frente a lâmpada fluorescente e as lâmpadas de LED atuais. Nível de tensão, frequência e interrupções, né? Interrupção é o terceiro índice de qualidade aqui que a gente acaba adotando. Vou colocar aqui no marcador. Então, interrupções. Se vocês tiverem curiosidade de saber como se mede as interrupções, algum de vocês já deve ter ouvido falar em DEC e FEC. Aí tem DIC e FIC também, troca o E pelo I, tá? Vocês podem procurar na conta de energia de vocês, vai ter isso aqui, a taxa, que é a duração equivalente de interrupção e a frequência equivalente de interrupção. Quanto tempo todas as interrupções duraram, integrando o tempo, né, somando todos os tempos, e quantas interrupções houve no sistema. Isso aqui caracteriza, então, a qualidade da energia. Tá? A energia hoje é uma commodity, tá? Então ela é vendida como produto, então o produto tem que ter qualidade. E aí você monta esse sistema de modo a que você tenha sempre níveis de tensão constantes, ou o mais próximo de constantes. Você monta os geradores para que eles produzam tensão constante com uma frequência constante, e você monta o sistema para que tenha a menor quantidade de interrupções. Esses são os requisitos quando você monta o sistema polifásico. Tá? E o sistema trifásico, ele é um sistema, um caso particular dos sistemas polifásicos. Além dessa definição, né, a gente pode dizer que esses sistemas estão submetidos a sinais senoidais, ou seja, além de ter essa característica, eles são submetidos a sinais senoidais que têm a seguinte regra de formação. Esses sinais senoidais podem ser tensão ou corrente, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu não posso misturar os sinais, né? Se eu falo de tensão, estou falando de tensão. Se eu falo de corrente, eu falo de corrente. Eu não posso misturar tensão e corrente aqui, senão essa regra não vai funcionar, tá? Então, tensões ou correntes que respeitam essa regra de formação aqui. Eu vou ter um x de t, e aí esse x pode ser uma tensão ou corrente. Vou chamar de fase 1 até fase P do sistema polifásico. Isso aqui vale um x de pico vezes cosseno de ômega t mais θ.
tá? Aí eu vou ter um x2 na fase 2. Depois eu vou desenhar isso aqui, vai ficar um pouco mais claro para sistemas trifásicos, né? Então isso aqui é uma parte matemática só, para subsidiar as coisas que eu vou falar depois aqui, mais θ. E aí eu posso ter menos ou mais, tá? 2 vezes π sobre n. Depois eu vou falar o que é n aqui. E aí, o meu último sinal, que é a enésima fase. Eu te falar do P, mas eu vou usar n aqui, porque eu já usei x de pico, tá? Então, n é a enésima fase, x de pico, cosseno de ômega t mais θ, menos ou mais 2π vezes n menos 1 sobre n. Tá? Essa é a definição de um sinal polifásico. Vamos só olhar para essa definição aqui para entender o que está acontecendo. Tá? Então, se eu pegar o primeiro sinal, ele tem essa forma aqui. Tá? Vamos só admitir θ igual a zero para ficar mais fácil. Ele é um cosseno, né? E para o instante t igual a zero, ele vale 1, certo? O sinal x2 está atrasado de 2π sobre n graus em relação ao sinal x2 se eu usar o menos, ou adiantado se eu usar o mais. E até o sinal n aqui, que pode estar atrasado se eu usar o menos, deixa eu inverter esses dois aqui, de 2π vezes n menos 1 sobre n, ou adiantado se eu usar o mais do meu sinal original x1. Tá? Então, esses sinais têm a mesma amplitude xp e se sucedem no tempo da mesma quantidade de graus. Vamos imaginar que eu tenha um sistema trifásico, ou seja, n igual a 3. Né? E vamos imaginar que eu estou usando o menos, não o mais. O x1, o que vai ser? Ômega t mais θ. O x2 vai ser ômega t mais θ menos 2π sobre 3. E o x3 vai ser ômega t mais θ menos 4π sobre 3. Certo? Isso significa que eu estou com esse sinal de x2 atrasado do sinal x1 de 2π sobre 3 e o sinal xn atrasado do x1 de 4π sobre 3. Ou atrasado do x2 de 2π sobre 3. Quer dizer, são sinais que se sucedem no tempo a intervalos regulares, dados por essa parcela da expressão aqui, e tem a mesma amplitude. Tá? Isso é o que caracteriza um sistema trifásico. Então, as correntes que circulam pelas cargas têm essa regra de formação, as tensões a que as cargas estão submetidas têm essa regra de formação, e aí o sistema se comporta de forma ótima. No caso específico de sistemas trifásicos, vamos fazer isso daqui. Então, para sistemas trifásicos, eu vou ter x1 de t igual a x de pico cosseno de ômega t mais θ, x2 de t igual a x de pico cosseno de ômega t mais θ mais ou menos 120 graus, vou botar menos primeiro, peraí. Menos ou mais 120 graus, não vou deixar em radianos não, e o x3 de t é igual a x de pico cosseno de ômega t mais θ menos ou mais 120 graus. Aliás, menos ou mais 240. Se eu fizer isso aqui na forma fasorial,
eu vou ter x1 igual a x com fase θ, seu fasor do meu sinal x1. x2 é x com fase θ menos ou mais, né? Cento e vinte, e o x3 é x com fase θ menos ou mais 240. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Ok, Lucas, obrigado. Então, eu tenho esses três sinais que se comportam dessa maneira. Esses sinais podem ser tensões ou correntes, né? E por enquanto eu não falei nada sobre os elementos que compõem os sistemas trifásicos. Estou falando só sobre sinais trifásicos por enquanto. Tá? Então vamos desenhar esses sinais aqui no tempo. Tá? Então vamos fazer mais um slide aqui e vamos ver se o OpenBoard me ajuda e eu consigo colocar alguma. Deixa eu ver se tem alguma função aqui para me ajudar. Deixa eu ver se esse graph me ajuda. Tá? Isso aqui eu não vou conseguir escrever mais de uma função, né? Deixa eu ver. Não. Add. Vou tentar 5 segundos aqui, pessoal. Só que encher muito eu faço na raça isso. Ok. Sabendo, isso aqui não está funcionando. Então vou embora, vou desenhar na mão. Então, vamos lá.
Então, essa ferramenta de desenho não é das melhores, viu, gente? Copiar e colar coisas aqui é péssimo. Vamos lá. Agora foi. Bom, depois desses minutinhos aí de atraso, gente, deixa eu falar sobre esses sinais aqui, que isso é importante. Então, vamos imaginar aqui que eu queira desenhar, que eu esteja desenhando x1, x2 e x3 nesse meu sistema trifásico. Aí eu pergunto para vocês aí, quem que é x1, x2 ou x3? Podem responder aí no chat. Vamos lá. Quem que é? Estão me ouvindo, pessoal? Ok, a Beatriz falou que o x1 é o preto. Alguém concorda com a Beatriz? Tem vários. Sim. Vamos lá. Tá, agora que eu já vi algumas respostas. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei minha referência temporal aqui. Não coloquei, né? Se eu colocasse a minha referência temporal aqui, ó. Vou botar em preto. Vou colocar a minha referência temporal aqui, ó. Se eu colocar a minha referência temporal aqui, ainda assim eu não sei quem é quem. Porque eu não sei quanto vale o θ, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou representar o sinal admitindo que o x1 é o preto. Mas não é o preto. Eu não dá para saber antes de eu colocar minha referência, tá? Primeira coisa é essa. Então, coloquei minha referência temporal aqui. Então, isso aqui são os meus sinais, né? O x1, x2 e x3. Se eu falar que isso aqui vale θ sobre ômega, né? Menos θ sobre ômega, isso aqui é o meu sinal x1 de t. Agora temos um problema, tá? Vamos lá. Isso aqui vale x de pico, isso aqui vale menos x de pico, certo? Agora temos um problema. Vamos voltar para o slide anterior. O sinal pode ser menos ou o sinal pode ser mais. Não pode ser menos e mais. Tem que ser ou menos ou mais. Então vamos admitir que o sinal é menos. Se o sinal é menos, o x2 sucede o x1 e o x3 sucede o x2, certo?
Então, primeiro x1, depois x2, depois x3 no tempo. Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Se eu adotei a minha referência temporal, ou seja, t igual a zero, nesse ponto, isso aqui vale menos θ sobre ômega, o meu x1 é o preto. Se eu estou usando a representação menos, ou seja, o x2 sucede o x1 e o x3 sucede o x2, quem que é o azul e o vermelho, quem que são? X2, quem é o x2 e quem é o x3 aqui? Vamos lá. Depois do que eu falei, Bárbara e Vitor. Bárbara e Vitor falaram trocado. Algum de vocês muda de opinião depois do que eu falei? Vamos lá. Estou admitindo que é o sinal de menos que vale. Ou seja, x2 sucede x1 e x3 sucede x2. Nesse caso, quem que é o azul e quem que é o vermelho? Bárbara, você muda de opinião? Ou Vitor, você muda de opinião? Ou os dois mudam de opinião? Dois votos aí no vermelho como x2. Bárbara não muda. Maicon concorda com a Bárbara. Isso aí. Pessoal, vamos lá. Como é que os sinais se sucedem num sinal senoidal? É sempre sucedendo no tempo. Então, picos sequenciais, ou passagens pelo zero subindo sequenciais, ou passagens pelo zero descendo sequenciais. Vamos olhar só a passagem pelo zero descendo. Olha aqui, ó. Preto desce primeiro, azul desce depois, vermelho desce depois. Se a gente olhar os picos, o pico do preto acontece primeiro, depois o pico do azul, depois o pico do vermelho. Então, se os sinais se sucedem no tempo, porque eu estou admitindo que eu estou usando menos, aqui é o x2 de t, e aqui é o x3 de t. Tá? Então, aqui eu estou admitindo o que a gente chama de sequência positiva, que é curioso, porque a gente usa o sinal de menos nas expressões de x2 de t e x3 de t. Tá? Então, a gente chama isso aqui de sequência positiva. Tá? Outra coisa importante para a gente observar nesses sinais. A defasagem, ela é constante. Né? Ou seja, a diferença de fase entre o preto e o azul é igual à diferença de fase entre o azul e o vermelho, que é a diferença de fase entre o vermelho e o preto. Certo? Né? Isso aqui, essa defasagem aqui. Isso aqui. Eu estou trabalhando né, o meu eixo é tempo, então isso aqui é sempre graus sobre ômega, né? Então, isso aqui vai ser 120 sobre ômega. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui vale 120 sobre ômega, 120 sobre ômega, 120 sobre ômega. Tudo bem, pessoal? Bom, agora, tudo isso que eu falei só vale porque eu dei um nome para o sinal. Se eu não der nome para o sinal, vocês não sabem nada. Vocês só sabem que vocês têm um sistema trifásico, não sabem nem se é sequência positiva ou negativa. Tudo bem? Porque se eu botar o sinal de mais, né, o x2 está na frente do x1 e o x3 está na frente do x2. E essa coisa muda de figura. Quer dizer, o x1, se o x1 fosse o preto, o x3 seria o azul e o x2 seria o vermelho. Se fosse o sinal de mais nas expressões x2 e x3.
O que é interessante de olhar aqui? O interessante é olhar que o sinal vermelho, se eu olhar só para o sinal vermelho e o preto, parece que o sinal vermelho está adiantado do preto de 120 graus. Ele passa pelo pico antes do preto, ele desce antes do preto ou sobe antes do preto. Tá? Por quê? Porque se eu estou no círculo trigonométrico, né? Dizer quem está na frente ou está atrás no círculo trigonométrico, quando você passa dos 180 graus, fica um negócio meio estranho, né? Vamos pegar aqui vamos pegar aqui uma forma aqui de círculo, só para desenhar. Né? Quer dizer, vou imaginar aqui, nesse caso, né? Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso aqui agora. Então, imagina o eixo do meu círculo aqui. Eu estou com x1 aqui, esse ângulo θ. Vamos desenhar aí, peraí. Fazer outro desenho. Deixa eu fazer o θ menorzinho. Eu estou com x1 aqui, x2 aqui. X2 é azul, vou fazer azul. X2 aqui. E o x3 é o vermelho. X3 aqui. Está um pouco deslocado do centro o eixo. Né? Mas é só para representar para vocês. Isso aqui é x1. Isso aqui é x2. Isso aqui é x3. Esse ângulo aqui, aliás, trocado, cara. Desenhei certo. Botei a cor certa e botei o nome errado. Isso aqui é x2, aqui é x3. E isso aqui vale menos 120. E isso aqui vale menos 240, que é igual a mais 120. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso daqui? Podem perguntar, pessoal. A gente vai usar essas representações todas daqui para frente falando de sistemas trifásicos. Bom, então eu vou continuar aqui, tá? Professor, Oi. é, ele sempre vai dar claramente para a gente o sinal de negativo ou tem alguma, eu não entendi, se tem alguma outra forma da gente presumir que é para considerar o negativo. Eu peguei isso. Tá, boa pergunta. Vamos falar da vida prática e da vida teórica, tá? Na vida teórica, você precisa saber se o sistema ele é de sequência positiva ou sequência negativa. A gente chama de positiva ou direta. Deixa eu até escrever isso aqui. Positiva ou direta. E a outra a gente chama de negativa ou inversa, tá? Depois eu escrevo no próximo slide. Então, a primeira coisa, você precisa saber. Não tem jeito, tá? Senão, os cálculos vão mudar. Por quê? Porque eu tenho um sinal que eu conheço, que é o x1, e o x2 e o x3 estão com fase trocada. Se a fase está trocada, matematicamente vai acontecer algum problema. Tudo bem? Agora, vida prática, vida real. Na hora que eu ponho esses três sinais no osciloscópio, não tem como eu saber que sinal é o que aqui. Isso é impossível, né? Por quê? Porque o sinal do osciloscópio, ele... Para começar, você não tem referência de tempo, a menos que você adote a referência de tempo. Entendeu? Se você adotar a referência de tempo, perfeito, você põe aquilo na sua referência de tempo e resolve o seu problema. Agora, você não tem isso previamente. Vida real é vida real. Não tem como, não tem como descobrir quem é o sinal que manda.
A menos que você vá lá e fale, não, é esse sinal aqui. Segunda coisa, como é que eu faço para descobrir numa indústria? Se eu trocar duas fases de um motor, ele gira para o outro lado. Então, se ele estiver girando num sentido, e você fala assim, eu acho que a sequência é positiva. Se você inverter duas fases, ele gira para o outro lado. Então, você sabe se você ligou de um jeito ou ligou de outro no motor. Como é que uma empresa de geração sabe? Não sabe. Ela põe a máquina para girar, ela vai ter três tensões nos terminais da máquina, que estão defasados 120 graus e tem a mesma amplitude. Agora, quando ela for ligar no sistema interligado, ela tem que ligar certo, a fase 1 na fase 1, a fase 2 na fase 2, a fase 3 na fase 3. Se ela ligar errado, vai dar curto-circuito na máquina. Então, ela tem um jeito de medir a amplitude e a defasagem das fases da máquina para a fase do sistema onde ela vai ser ligada. Em rede de transmissão, como é que é? Em transmissão, se você olhar para uma torre e os fios estiverem na horizontal, né, o plano deles for horizontal ou majoritariamente horizontal, né, você vai ter tensões, você vai ter a fase A para fora, a fase C para fora e a fase B no meio. Se você tiver um perfil vertical, fase A para cima ou para baixo, fase C para baixo ou para cima e fase B no meio. Tipicamente é isso. Se constrói desse jeito. Não significa que é o único jeito de construir e que é o melhor jeito de construir. É um jeito de você saber onde estão as fases. Tá? Como é que a Enel, antiga Eletropaulo, sabe quais são as fases do poste? Deixa eu voltar no slide aqui, onde eu vou desenhar o postezinho para vocês. Cadê? Olha o postezinho aqui. Ela não chama de ABC, de 1, 2, 3, não chama nada disso. O poste aqui está na calçada, né? Aqui está a rua. É calçada. Então ela chama de fase D e F. D de dentro, F de fora. Eu não me lembro agora se o D de dentro é dentro da calçada ou dentro da rua. Mas quando você fala para o eletricista da Enel é a fase D, ele sabe exatamente de qual fio eu estou falando. Tá? Bom, então vamos lá. Vida prática não dá para saber. Você precisa adotar uma referência e trabalhar com essa referência que você adotou. Ponto final. Vida teórica. Você precisa saber, porque os cálculos dependem de você arbitrar a fase do X2 e a fase do X3. Né? Qual é o impacto da vida teórica na vida prática? Quando você projeta o sistema, você projeta em ponto final. Então, o sistema brasileiro é um sistema de sequência positiva. Foi projetado dessa forma. Tudo bem? Não sei se respondi ou confundi mais. Se a sua preocupação eu vou dar o mais ou menos para vocês, é teórico eu tenho que dar. Falando de forma mais simplificada tudo que eu disse aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falei da sequência positiva. Vamos passar para o próximo slide. Então, na sequência negativa, que a gente também chama de inversa, eu vou ter. Vou copiar o texto igual para ficar mais ou menos igual isso aqui. Sinal de mais. Vou ter o sinal de mais nas expressões de x2 e x3. E aí, isso daqui vai ser um pouco diferente. Olha que legal. Faz umas cópias estranhas isso aqui. Olha só. Vamos virar. Só que aí eu tenho o x3 azul e o x2 vermelho.
Nossa, saiu errado isso aqui. O vermelho saiu. Peraí, deixa eu arrumar o vermelho. Olha, só copiei de um, colei no outro, saiu bagunçado. Vamos arrumar isso aqui. E é isso daqui, pessoal, tá? Então, o x3 sucede o x1, o x2 sucede o x3 na sequência negativa ou sequência inversa. Tudo bem? Bom, a sequência negativa, como eu falei, a gente praticamente não vai usar, tá? Não faz sentido porque a gente trata o sistema com sequência direta, então lembrem-se, a partir de agora, a menos que eu diga o contrário, o que a gente vai fazer é trabalhar sempre com sequência positiva, tá? Sequência positiva acontece majoritariamente nos sistemas elétricos, mas também é uma forma de você discriminar os sinais, significa, quer dizer, do ponto de vista, se você tirar uma fotografia de um sinal trifásico e enxergar isso daí, não faz muito sentido falar sequência positiva ou negativa, porque os três sinais são os mesmos, você entende? Vai fazer sentido na hora que você liga o motor, por exemplo, ele gira para um lado, gira para o outro, isso tem impacto sim, é claro, tá? Mas do ponto de vista de geração, transmissão e distribuição, o que você precisa apenas é garantir coerência nas ligações, de modo que você não produz um curto-circuito sem querer, ligar uma fase na outra. Você liga a fase preta na fase azul, por exemplo, você vai dar um curto, ou a fase azul na fase vermelha, você vai dar um curto. Né? Então, se você vai ligar a fase preta, tem que ligar na fase preta do outro sistema e por aí vai. Tá bom? Agora vamos falar sobre. Deixa eu me lembrar aqui como é que está no primeiro slide a ordem. Eu falo sobre sequência de fases e operador alfa. Vou pegar isso aqui. Eu falei de sequência de fases já. Operador alfa, então. Então, se for sequência positiva, também chamada de direta, você vai ter x1 é x com ângulo θ, x2 é x com ângulo θ menos 120, e x3 é x com ângulo θ mais 120. Podia ser menos 240, menos 240 igual a mais 120, tá? Na sequência negativa, sequência negativa que é a sequência inversa, aqui eu tenho mais 120 aqui, e aqui eu tenho menos 120, tá? Agora vamos olhar para esses dois conjuntos de fasores aqui. Vocês concordam? Esqueci de botar o pontinho aqui em cima.
Se eu olhar para o x2, vocês concordam que o x2 é igual ao x1 multiplicado por 1 com fase menos 120? E o x2, aliás, o x3 é igual ao x1 multiplicado por 1 com fase mais 120? Por que eu fiz isso daqui? Porque quando eu multiplico dois números complexos, na forma polar, eu multiplico os módulos e somo as fases. O módulo desse segundo número aqui é 1, então não vou alterar nada o módulo de x, só que a fase é menos 120. Então, vou defasar o fasor x2 de 120 graus em relação ao fasor x1. Que é o que acontece aqui. E no caso do x3, a mesma coisa, exceto que eu estou adiantando de 120 graus. Na verdade, isso aqui é igual a menos 1, é igual a 1 com fase menos 240, né? Isso aqui é igual a 1 com fase menos 240. Tudo bem? O mesmo vai acontecer para o x2 e x3 na sequência negativa. O x2 aqui, vou chamar de x1 linha, x2 linha, x3 linha, para não ficar confundindo aí a cabeça de vocês. Então, x2 linha vai ser igual ao x1 linha vezes 1 com fase mais 120. E o x3 vai ser, o x3', na verdade, vai ser igual ao x1' vezes 1 com fase menos 120. Tá? No caso aqui do x2', 1 com fase mais 120 também é igual a 1 com fase menos 240. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Dúvidas? Manifestações? Estamos ouvindo, professor. Ok. E aí, pessoal, tem um jeito de você representar esses sinais que é um jeito mais simples, que é representar o sinal em função do seu sinal de referência, tá? Ou seja, a gente, na hora que a gente faz essa representação aqui do x2 e x3 em função de x1, x2' e x3' em função de x1', a gente está adotando esse cara aqui como referência. Essa é a minha referência para análise. Quando eu faço isso, tá? Referência, referência. Tudo bem? Então, e aí eu uso uma operação matemática para descobrir quanto vale os outros dois sinais. Então, eu preciso saber qual é a sequência, se é positiva ou negativa, e aplico, então, essa operação matemática no sinal que sucede o x2, 1 com menos 120, e no sinal que sucede o x2, que é o x3, 1 com fase mais 120. Mesma coisa vale para a sequência negativa. O sinal x2 que sucede x1, eu multiplico x1 por um fasor, desculpa, por um número complexo que tem módulo 1 com fase 120, e no caso do x3, um número complexo que tem módulo 1 em fase menos 120. E aí, a gente pode simplificar essa representação definindo um operador chamado operador alfa. Então, define-se o operador alfa como o seguinte: alfa é igual a 1 com fase 120 graus. Ou ele vale, alfa é cosseno de 120 mais j seno de 120. Tá? Isso é a definição de operador alfa. Esse cara aqui. Tudo bem? Então, eu consigo escrever sequência positiva e sequência negativa
usando o operador alfa. Olha só, isso aqui já é o operador alfa de cara aqui. Esse aqui é o operador alfa de cara aqui. Então vamos pegar isso daqui. E aí eu fiz uma caca enorme. Aí. Vamos definir o alfa de novo, que é mais fácil. E aí eu posso escrever fatorialmente os três fasores em função desse conceito de alfa. Eu posso dizer, então, que a minha sequência positiva pode ser, eu vou usar uma representação vetorial aqui, melhor, deixa eu fazer mais grosso. A gente pode chamar isso aqui de x1, que é igual, notem que não é o fasor x1, tá? É um vetor x1. Isso aqui também é um vetor x1, que vale, aí sim, o fasor x1, que multiplica um vetor. Primeira linha vale 1, a segunda linha vale alfa quadrado, a terceira linha vale alfa. E desse daqui, eu vou ter o x1', que é um vetor x1', que é o fasor x1, que multiplica um vetor que vale 1 alfa ao quadrado. Pessoal, percebam que a única coisa que eu fiz aqui é representar essas três equações aqui por meio de uma equação matricial. Só isso, tá? Para vocês não se assustarem aí. Segunda coisa, isso aqui e isso daqui são o meu alfa. Alfa e alfa aqui, ó. Tá? Agora, vamos olhar para o alfa. Alfa ao quadrado é alfa vezes alfa. Alfa vezes alfa, o que você faz? Você multiplica o módulo e soma as fases. O módulo dele é 1. Então, vai ter que continuar, o alfa vezes alfa vai continuar tendo o módulo 1. Só que a fase vai ser 120 mais 120, que dá 240. Então, a fase 240 é igual à fase menos 120. Então, esse cara aqui
é... E esse cara aqui, obviamente, eles valem alfa ao quadrado. Isso aqui é alfa ao quadrado. Isso aqui é alfa ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Dúvidas? Ok, Bárbara, obrigado. Então, simplesmente estou representando eles de outra forma. Estou colocando alfa e alfa ao quadrado para representar o x2 em relação ao x1 e o x3 em relação ao x1. E aí eu posso escrever isso aqui nessa forma, tá? A mesma coisa vale para isso daqui. A gente vai tentar simplificar. Por que eu estou mostrando esse operador? Porque o circuito trifásico ele pode ser simplificado por um circuito monofásico equivalente. E depois você consegue explicar o que acontece nas fases 2 e 3 usando o operador alfa. Só isso. Então, ao invés de você resolver um sistema que são 3 circuitos monofásicos ligados de forma conveniente, e, portanto, você triplicou o seu problema de solução, né, a sua solução ela tem 3 vezes a dimensão original que teria, né, se fosse um circuito monofásico equivalente, mas se você resolver o circuito monofásico, você volta a ter a dimensão 1 do seu problema, ou a dimensão total dividida por 3, né? E aí você consegue saber o que acontece nas outras fases usando o operador alfa, tá? Deixa eu mostrar as equações matemáticas do operador alfa, e aí eu vou deixar o que vem para falar sobre cargas, fontes e linhas, para a gente começar já a montar o equacionamento dos circuitos trifásicos, tá? Então, seguindo uma página aqui. Então, matemática, as operações matemáticas com o operador alfa. Então, vamos lá. Alfa elevado a zero, pessoal. Qualquer número elevado a zero é 1. Já que a gente está tratando de números complexos, a gente põe 1 com fase zero. Tá? Bom, já falei que alfa, a primeira, é 1 com fase 120. Alfa ao quadrado é 1 com fase menos 120. Alfa ao cubo dá quanto, pessoal? Vamos lá, alfa ao cubo é alfa vezes alfa ao quadrado, certo? Quando você multiplica dois números complexos, você multiplica os módulos, dá 1. Soma as fases, dá 0. Se você fizer alfa vezes alfa, é 120 mais 120 mais 120, que dá 360. 360 é igual a 0. Tá? Então, você pode fazer, né, você poderia escrever genericamente o que acontece aí com o alfa, né? Quer dizer, você poderia falar o seguinte, alfa... Isso eu vou deixar, vai, não precisa. Para vocês não precisa disso. Para generalizar isso aqui, realmente é demais. E aí eu posso fazer a mesma coisa com o expoente negativo, né? Alfa elevado a menos zero é 1 com fase zero. Isso aqui não muda nada. Alfa elevado a menos 1 é 1 sobre alfa, certo? Então, é 1 com fase zero dividido por 1 com fase 120. Então, o módulo divide, então 1 divide com 1, e a fase subtrai, vai ficar 0 menos 120.
Então, alfa elevado a menos 1 é igual a alfa ao quadrado, que é 1 com fase menos 120. E aí, alfa elevado a menos 2 vai ser 1 sobre alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado é 1 com fase menos 120. Quando você faz o inverso disso, vai dar 1 com fase mais 120, porque você divide os módulos e subtrai as fases. 0 menos 120 a mais 120. Então é isso daqui. Tá? E alfa menos 3 vai ser, de novo, 1 com fase 0. São operações aqui de multiplicação, tá? Alfa vezes alfa, etc. Agora, operações de soma e subtração, né? Vamos lá. 1 mais alfa ao quadrado mais alfa. Quanto dá isso aqui, pessoal? Vamos lá. Pode escrever no chat aí, pessoal. Quanto dá isso daí? Isso aí, Gustavo. Dá 0. Então, qualquer derivação dessa expressão, né? Ou seja, isso aqui sai 3 expressões, né? 1 mais alfa ao quadrado igual a menos alfa. 1 mais alfa igual a menos alfa ao quadrado. E alfa ao quadrado mais alfa é igual a menos 1. Tá? Ah, isso aqui é evidente. Cuidado, gente. É evidente, mas vocês esquecem dessas operações aqui. Na hora de simplificar os cálculos, vocês acabam errando. Agora vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Por exemplo, quanto vale 1 menos alfa ao quadrado? De cabeça isso daqui. Quanto vale 1 menos alfa? Isso aqui vale raiz de 3 com fase 30. Isso aqui vale raiz de 3 com fase menos 30. Eu nunca gosto de decorar isso daqui, embora eu trabalhe com isso, e naturalmente isso acontece. Mas ninguém tira isso daqui da cartola. O jeito fácil de lembrar disso aqui é, de novo, usando... Aliás, não vou nem usar isso daqui. Deixa eu pegar um triângulo... Não, vou fazer diferente. Deixa eu ver se eu consigo girar as coisas aqui. Acho. Então, na hora que eu desenho os 3 elementos, aqui não está exatamente certo isso aqui, viu? Precisaria... Deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumada nisso aqui. Talvez assim.
Vou imaginar que eu tenho os 3 aqui, tá? Isso aqui vale 1. Eu já encerro a aula, tá, pessoal? Isso aqui acabou de dar 9,10. Isso aqui é menos, isso aqui é alfa ao quadrado. Isso aqui é alfa, tá? Então, na hora que eu faço 1 menos alfa ao quadrado, eu estou fazendo essa soma aqui. Eu pego esse cara aqui, inverto, né? Eu pego esse cara aqui, inverto, significa botar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Isso aqui vale menos alfa ao quadrado. E somo isso daí com o 1, né? O que vai acontecer aqui? Isso aqui é a lei dos cossenos, então eu vou ter isso aqui vai valer raiz de 3 com fase 30. Isso aqui é 30 graus. E se eu somar o 1 com menos alfa, vai dar aqui para baixo, raiz de 3 com fase menos 30. Tá? Então, isso aqui vocês precisam lembrar dessa figura aqui, que os cálculos que vocês fazem são mais fáceis. Por isso que sai 1 mais alfa ao quadrado igual a zero, que são 3 vetores, que estão, né, 3 fasores que estão deslocados 120 graus, e tem o mesmo módulo. Então, a sopa tem que dar zero. Tá? Então, é isso, pessoal. Começamos circuitos trifásicos assim. Segundo a minha regra, o plano de aula que eu tinha estabelecido com vocês, a gente tem mais 2 aulas de trifásicos, né? Tem uma aula que a gente vai falar sobre os sistemas típicos, que são as ligações ótimas, por enquanto só foram conceitos. Eu preciso mostrar para vocês o que é carga, linha e fonte, e depois como é que a gente liga esses 3 elementos, e depois eu preciso falar sobre potência em sistemas trifásicos, tá? Então são as 2 próximas aulas. A nossa atividade 4 tem início na aula que vem, né? E aí vocês vão ter até dia 21 de outubro para finalizar a atividade 4. Então a gente está certo, é mais ou menos certo no nosso cronograma. Dúvidas, pessoal? Vou interromper a gravação.